Moçada, nós estamos falando aqui desde a aula passada sobre o tema espaço agrário brasileiro. A gente pontuou que esse é o tema mais cobrado, tanto em recorrência, todo o vestibular, aliás, toda a provinha do Enem, nós temos questões, como também em volume. Tem Enem que tem 2, tem Enem que tem 3, tem Enem que tem 4 questões. Então, sem medo de errar, de todos os top assuntos que a gente tem do Enem por aí, você vai encontrar esse aqui sempre como um dos principais, tá? Na aula passada, a gente começou falando que pensar no espaço agrário brasileiro é pensar logo no papel do Brasil como um grande produtor de alimento. Não é isso? É pensar no Brasil como a fazenda do mundo, como o celeiro global, como um país que mais exporta matéria-prima, commodity e, portanto, também alimento. A gente pontuou na aula passada que o Brasil ele tem fatores naturais que possibilitam essa condição, né? O Brasil tem fatores naturais que outros países não têm e que, portanto, facilita o Brasil ser uma potência agrícola. Aí a gente colocou, ó, o Brasil tem um grande território. Então, o Brasil tem muita terra com potencial para ser trabalhada. O Brasil tem muita terra disponível para que a gente possa ocupar, tanto com a agricultura como pecuária. Segundo fator, a gente tem uma disponibilidade hídrica que nenhum outro país do mundo tem. O Brasil tem 12% da água potável, aliás, doce, potável e acessível do planeta. Preciso de água para produzir carne? Preciso, e muita. A produção de carne, moçada, que o Brasil aí é top, tanto a carne de frango como a carne suína e principalmente a bovina, demanda muita água. Nós temos na geografia o conceito de água virtual, que é aquela água que foi empregada na produção de toda e qualquer mercadoria. Beleza? 1 quilo de carne bovina, por exemplo, consome milhares de litros d'água. Desde o seu processo de criação do bicho até a hora que ele de fato chega no prato, na refeição do brasileiro. Para produzir esse pincel que eu tenho na mão, também precisamos de água. Para produzir toda e qualquer mercadoria, a gente utiliza água. Então, essa água que está embutida em toda e qualquer mercadoria é chamada água virtual. Você deve imaginar que a agricultura e a pecuária são, portanto, atividades que demandam muita água. Então, ter muita água é um fator legal, bacana. É um condicionante que o Brasil oferece aí para essas atividades. Já. Eu sou Pedro Nonato e fui aprovado na UniFSM. Se você quer ser aprovado também, venha para o Mais Médio. Terceiro fator, qual foi que a gente colocou aí? A diversidade climática. Por ser um país muito extenso, ocupar 3 hemisférios, olha para cá, pensando no planeta, ó, cortando ele na metade pela linha do Equador, cortando ele na metade pelo meridiano de Greenwich, onde é que o Brasil se localiza? Mais ou menos aqui, ó. Então, o Brasil ocupa 1, 2, 3 hemisférios. Essa condição geográfica dá ao Brasil uma grande variedade climática. Tem porção do nosso território que chove mais, outra porção chove menos. Uma porção recebe mais luz, outra recebe menos, e assim a gente tem um bocado de clima. Então, temos um bocado de possibilidade de utilizar essa terra, principalmente na agricultura. Beleza?
que mais que nós colocamos aí? O relevo brasileiro. Temos planalto, temos planície, temos depressões e não temos montanhas. Não as mais modernas, né? Não as mais recentes, não os dobramentos modernos. Nós temos montanhas antigas, ó, que eram bem elevadas, só que estão sofrendo um processo de rebaixamento. Nosso relevo ele é relativamente plano. Baixa altitude, relativamente plano. É legal para a agricultura e para a pecuária? Sim. Onde é que é mais fácil colocar maquinário pesado para produzir? Aqui ou aqui? Aqui. É o caso do Brasil. Então, um relevo baixo e plano, fator natural interessante. Agora, preste atenção. Começou a aula, né? Nós falamos que os solos são aquele fator, é aquele fator, talvez cause problemas quando o assunto é agropecuária, principalmente agricultura. Aí eu vou tentar responder aqui a dúvida que o colega me mandou depois da aula. Duas dúvidas apareceram. E já vou alertar você para o seguinte, quando a gente diz aqui, ó, dê um Google para você pesquisar alguma coisa, uma informação a mais, uma informação mais atual, você dê um Google procurando boas fontes. Você não dê um Google e olhe só naquele site que você está acostumado sempre. Olha outras fontes. Porque tal qual acontece com a vida pessoal da gente, quando a gente precisa do Google, quando a gente vai estudar também, na semana atrasada eu rompi o tendão do bíceps aqui, ó. Tem um tendão que ele é pregadinho aqui no osso, ele rompeu meu bíceps naquele dia que eu faltei aula. Eu fui dar um Googlezinho para ver o que foi que aconteceu, né? O que é que pode ter acontecido? Meu amigo, o que é que aparece lá quando você vai procurar doença no Google? Morreu, tá lascado, arranca o braço, né? É a mesma coisa. Quando eu digo assim, ó, dê um Googlezinho para procurar tal coisa, você vai em várias fontes, aí você vê o que é que se repete, o que é comum. Se tu pegar só a primeira fonte, aí na internet, meu irmão, tu escreve o que tu quiser, né? As redes sociais deram vez, deram voz a todo mundo. Então, quando eu disse assim, ó, na aula passada, que os solos talvez sejam o empecilho, talvez sejam a condição natural desfavorável, os solos talvez sejam a pedra no caminho na produção de alimentos no Brasil, eu quis dizer só que o solo do Brasil ele tem limitações. Eu não quis dizer que ele não presta. Tá? A nível de Enem, você vai guardar os solos do Brasil, de uma forma geral, eles são ácidos e eles são pobres. Quando você vai pesquisar sobre isso aqui, você vai encontrar umas fontes dizendo que os solos são ácidos, mas eles são ricos. Beleza? O ácido no solo brasileiro, em toda e qualquer fonte, beleza, isso aqui não vai mudar, isso aqui não é variável. Mas você vai encontrar umas fontes aí que vão dizer que os solos do Brasil são interessantes, são bacanas, são muito aproveitados e que tem uma riqueza mineral e orgânica. Mas na verdade não, moçada. Presta atenção aqui, ó. Quando a gente diz que o solo é ácido, lá na nossa provinha vai aparecer um texto, uma questão, um problema, questionando a gente da necessidade que esse solo tem de correção. Quando a gente diz que um solo ele é ácido, é porque ele tem um pH abaixo de 5,5, abaixo de 6. E em determinadas regiões no Brasil, quando esse solo está abaixo disso, os demais fatores naturais não deixam, impossibilitam a gente utilizar aquele solo de forma natural. Então, o que é que a gente utiliza lá? Corretivos. Existe um processo que ele é recorde em cobrança de prova. Talvez porque ele seja o mais popular. Corrigir um solo ácido
você vai encontrar um processo chamado calagem, que nada mais é do que jogar calcário no solo. A galera que quer aumentar a fertilidade, aliás, a galera que quer diminuir a acidez do solo, compra toneladas de calcário, que é uma rocha sedimentar, tritura, fica igual cal de construção, e aí joga como uma espécie de adubo no solo. Beleza? Nunca vimos isso ser cobrado em geografia, mas vai que, né? O que é que esse processo de calagem ele faz de fato, de verdade, no solo? Ele neutraliza o alumínio presente no solo e ele acaba adicionando cálcio e magnésio. Quando você está lendo um texto e o texto diz assim, ó, o solo do cerrado, ele é um solo legal, ele é um solo bacana, é um solo muito aproveitado, desde que você corrija ele. Essa correção é o agricultor jogando cal de construção, calcário triturado. O que é que ele quer? Adicionar minerais ali que estão deficientes naquele solo. Beleza? Ele está querendo, ó, neutralizar algum tipo de mineral que está condicionando aquele solo a estar ácido. Então é quase que uma regra isso aqui, moçada, ó. Falou de solo no Brasil, ele é ácido, então ele necessita de correção. Qual é o processo mais utilizado para melhorar o pH do solo? Para alcalinizar o solo? A calagem. Agora, quando a gente diz que o solo é pobre, a gente está querendo dizer que esse solo ele tem uma baixa fertilidade natural. A gente não está dizendo que o solo não serve para nada, não. A área está hostil, a área é inapropriada para a agricultura. Não, a gente está dizendo só que do ponto de vista natural, ali você tem uma pobreza ou mineral ou de matéria orgânica, que nós chamamos na aula passada de humus. Quando a gente diz que o solo de uma região é pobre, nós estamos dizendo, ali está faltando algum mineral, ali está faltando matéria orgânica na sua composição. Naturalmente, não aconteceu ali fenômenos que adicionaram minerais. Naturalmente, não aconteceu fenômenos na formação do solo que depositaram matéria orgânica. Significa dizer que eu não uso o solo? Eu posso usar o solo. O que é que eu faço para usar esse solo? Eu enfio ali minerais. Eu vou injetar ali matéria orgânica. Beleza? A prova nunca foi técnica, prova de pedologia. Nunca foi técnica, mas você vai associar o solo ácido a um tipo de rocha. Beleza? Essa acidez do solo, ela se dá porque a rocha aquela rocha vai se decompor e vai dar origem ao solo. Dependendo do mineral que você tem na rocha, você vai ter o mineral ou a falta dele no solo. Portanto, ele vai se tornar ácido. Já quando a gente diz que o solo é pobre, aí, moçada, você vai ter que guardar natural, chamado lixiviação. Já ouvimos falar disso aqui? Já apareceu no Enem várias e várias vezes. Lixiviação. O Brasil não é um país tropical? Olha para cá. Tem um trópico bem aqui, outro trópico bem aqui. 93% do território brasileiro está entre os trópicos. Significa que a temperatura é bem elevada e tem chuva até umas horas. Beleza? Temperatura alta, muita chuva. A lixiviação é um processo de lavagem natural que o solo vai sofrer. Chove muito naquela região, a chuva toca no solo, a chuva penetra, infiltra e leva os minerais lá para baixo.
para as camadas mais profundas do solo, deixando essa camada mais superficial sem nutrientes minerais. Então, a lixiviação ajuda a impor isso, é o gabarito. Toda e qualquer questão que aborda lixiviação, o gabarito vai ser: chove muito naquela área, os minerais são empurrados para as camadas mais profundas do solo, deixando a parte mais superficial pobre. Maria Clara, lixiviação é um processo natural de lavagem do solo. Geralmente, áreas que você tem muita chuva, aquele solo é cada vez mais pobre. Quanto mais chuva, mais pobre o solo. Onde é que mais chove no Brasil? No norte. Então, todo aquele solo da floresta amazônica é um solo lixiviado, é um solo que foi lavado e, portanto, é pobre em minerais. Depois do norte, onde é que mais chove no Brasil? No Cerrado, no centro-oeste. O solo é lixiviado, chove muito e a água leva os minerais lá para baixo. É, professor? É. Aí como é que a gente faz para usar esse solo lixiviado, que perdeu nutrientes? A gente utiliza fertilizantes químicos, adubos, e por aí vai. A dúvida do colega era: professor, eu dei um Google e encontrei dizendo a informação de que os solos são ácidos, porém são ricos em minerais e matéria orgânica. De forma geral, pensando no Brasil, os solos são ácidos e pobres. Significa dizer que nenhum solo é rico em minerais e matéria orgânica? Não. De uma forma geral, são pobres. Agora, confia no tio. Quando o assunto for riqueza mineral e matéria orgânica, aí se destacam esses solos aqui, Quais são os solos férteis que podem aparecer na provinha? A terra roxa. Todo mundo já ouviu falar. A sapê. Todo mundo já ouviu falar. E os vários tipos de solos de várzea. Beleza? Os solos que são exceção a essa regra do Brasil. Tá aqui os três principais. A terra roxa, ela está presente aonde, moçada? No sul do Brasil. E ela está associada ao cultivo de quem? Do café. O massapê, que é um solo bem úmido e escuro, ele está onde no Brasil? No Nordeste. Em especial na zona da mata, no litoral. E ele está associado ao cultivo de quê? De cana-de-açúcar. Beleza? E o solo de várzea é aquele solo presente no leito de rios, rico em matéria orgânica. Beleza? De forma geral, os solos são ácidos e pobres no Brasil, mas isso não significa que todos 100% dos solos têm a mesma característica. Nós vamos ver bem detalhado isso aqui quando chegar lá em pedologia. Mas já adiantando, o que são os solos férteis no Brasil? O do sul, o do litoral do Nordeste e a regra geral, na borda de rios. A terra roxa, todo mundo lembra das aulas de história. O professor falando do ciclo do café. Primeiro ele falou daquela elite cafeeira lá do século XIX, que plantava café no Vale do Paraíba e depois migrou para o Oeste Paulista. Por que nessas duas áreas? Porque lá você tinha a presença desse solo. É século XIX, a tecnologia é extremamente escassa para a agricultura. É tudo técnica rudimentar. É tudo muito limitado.
Então, encontrar uma região com clima bacana e solo fértil condicionou o Brasil a uma grande produção de café. Essa terra roxa é a decomposição de basalto, que é uma rocha magmática. Vamos falar mais na frente. Só para pontuar. O Massapê é um solo úmido e escuro. Está no litoral do Nordeste. Foi aqui que, desde o ciclo da cana-de-açúcar, a negada encontrou esse potencial natural. O solo ele é fértil do ponto de vista de matéria orgânica e minerais. Se desenvolve muito bem a cana-de-açúcar. Esse massapê é resultado da decomposição de calcários. Esse mesmo aqui, ó, que é uma rocha sedimentar. E o solo de várzea é aquela história, ó. Tá aqui o leito de um rio, o outro leito. A água, ela tá bem aqui. Todo ano o volume de água do rio é esse aqui, ó. Quando chove mais, essa água chega até aqui, ela transborda e ela acumula matéria orgânica carregada pela correnteza aqui na borda. Consequentemente, a fertilidade aqui, ó, ela é maior, o homem vai lá e utiliza essa área para plantar alguma coisa. Beleza? Beleza? Professor, é muito técnico. Pois é, bebê. Vai ter uma hora que nós vamos falar aqui de assunto que é a parte boa, né? Você dominar a parte chata. Que ninguém quer saber da parte chata. Aí todo mundo erra na prova. Aí tu acerta um a mais, ó. Aí o que é que o TRI entende? Tu acertou uma difícil, ó. Aí tua nota. Não tem? Nós estamos na aula 4. O que nós estamos falando aqui é o assunto da aula 4. Vai ter coisa que não tem aí. Como aí vai ter coisa que eu não vou falar porque é básico demais. Tá? Por isso que o legal, ó, é tu fazer uma leitura antes, pegar o esquema e revisar, juntando os dois em casa. Moçada, segunda dúvida do colega. Aí vamos usar já para adiantar aqui o babado. Professor, lá no Google, eu vi que existe uma discussão em torno da relação campo-cidade. Inclusive, tem duas questões aí recentes do Enem abordando isso aqui, né? Já vê. O que é que você precisa guardar aqui, moçada? Ó, que até o século XX, a ideia é que o campo era subordinado, aliás, que a cidade era subordinada ao campo. Até o século XX. A ideia é que a cidade é mais importante do que o campo. Se a cidade some do mapa, o campo entra em falência. Aliás, o contrário, perdão. O campo é mais importante do que a cidade. Se o campo some, a cidade não existe. Ei, fica aqui comigo que eu tenho que conversar um negócio com você que é papo de mudança de vida. Essa história de mudança de vida parece jogo do tigrinho, essas coisas, né? Ei, falando sério agora, vê só. Eu tô aqui pra vocês com um cronograma de estudos intensivo. Você que quer mandar bem no Enem e em todos os vestibulares do Brasil, esse cronograma é intensivo dos conteúdos mais recorrentes, por ordem de prioridade. É tanta coisa que eu tenho pra te oferecer que eu até anotei aqui. Primeiro, são 22 semanas de estudo, 22 semanas intensivas de estudo de todas as matérias, falando dos conteúdos mais recorrentes para a prova. Ah, professor, só isso? Só um cronograma? Encontro na internet, em qualquer site. Ei, não é só isso não, vê só. Eu vou também te fornecer uma aula de mentalidade do aprovado com um especialista
em aprovações, o professor que é especialista em aprovações, para te falar sobre como deve ser o mindset, como deve ser a mentalidade daquele aluno que em breve será um aprovado. Além disso, fórmulas de física para o Enem, as fórmulas que você tem que ir sabendo para a prova do Enem, para você gabaritar a prova de física, tá bom? Também estratégias de prova, o que fazer ali na hora da prova, se resolve as mais difíceis, as mais fáceis, tudo isso com um professor especialista para te passar todas as estratégias de prova, estratégias matadoras para você gabaritar as suas provas aí. O professor não acaba mais não, calma que tem mais coisa. Técnicas de estudo eficiente, o que você precisa para otimizar o tempo. A gente sabe que tempo vale ouro, então técnicas de estudo eficiente para que você consiga aprender a maior quantidade de conteúdos em menos tempo, tá certo? E para fechar tudo com chave de ouro, um método de revisão, como as revisões precisam ser feitas, beleza? Ei, professor, acabou? Claro que não. Os 50 primeiros compradores de tudo isso que eu te falei, que tem um preço irrisório, os 50 primeiros compradores vão concorrer a um mega aulão para revisão da UniFSM ou da Unifip. Então não fica de fora, garante sua vaga, são vagas limitadas, a gente tem que ter uma quantidade máxima para poder fornecer tudo isso de forma excelente para os alunos, beleza? E os 50 primeiros vão estar concorrendo a um aulão para Santa Maria ou para a Unifip, beleza? Valeu! Até o século XX, a ideia é que o campo produz o quê que manda para a cidade sobreviver? Alimento. Acontece a Revolução Industrial, o campo produz o quê para manter a cidade crescendo? Matéria-prima, para meio mundo de coisa. Só que chega o século XX. Aí a gente tem um fenômeno que vai fazer o negócio aqui, ó, mudar. A partir do século XX, a gente começa a entender que a cidade é mais importante do que o campo. Apesar do campo oferecer alimento que é básico, matéria-prima que é básica para o que está acontecendo na cidade, no século XX a história muda. Em especial na década de 70. Aqui o campo é tido como mais importante, aqui a cidade vai ser interpretada como mais importante. Como é que é o babado? Década de 70 acontece um negocinho chamado Revolução Técnico-Científico-Informacional. O maior geógrafo que o Brasil já teve escreveu assim, ó, é a partir da década de 70 que os avanços tecnológicos, científicos e informacionais vão se espalhar de fato pelo mundo todo. Vão mudar a relação do homem com o homem, vão mudar a relação do homem com a natureza. É a partir da década de 70 que a tecnologia, a ciência e a informação vão sair da cidade e vão chegar também no campo. E como o assunto aqui é produção no campo, de que maneira as tecnologias, a ciência e a informação chegam no campo e muda essa relação aqui? É a partir da década de 70 que a cidade envia para o campo máquinas e os demais insumos agrícolas, agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, adubos. Então a gente entende que enquanto o campo mandava o que era básico para a cidade, o campo era mais importante. Quando acontece a terceira revolução industrial e a gente tem a revolução técnico-científica informacional levando da cidade para o campo máquinas e insumos, a gente começa a entender que a cidade ela é mais importante do que o campo. Se a cidade some no mapa, quem é o campo? Como é que se produz no campo sem isso aqui? Beleza? Tem um filósofo chamado Henri Lefebvre, que ele escreveu um livro, O Direito à Cidade. Ele é filósofo, mas escreveu sobre isso aqui. O Direito à Cidade. Nesse livro, ele diz que até a década de 70,
você conhece pela estética. Você sai no centro de Cajazeiras e pela estética do cidadão, você reconhece se ele é do sítio ou se ele é da zona urbana. Porque até a década de 70 é muito fácil você ver que a roupa dele é uma indumentária de trabalho lá do campo. E o jeito dele falar, o jeito dele se relacionar com os fenômenos naturais é típico de quem é do campo. Tipo a sua avó, a minha avó, que nasceu na zona rural, veio para a cidade e trouxe os costumes do campo para cá. Não é não? Vovó tem 96 anos, ela senta na cadeirinha na calçada e ela fica olhando para o céu, esperando o quê? A chuva. Nós já estamos em abril, dia tal. O nascente não está carregado, o inverno vai ser assim assado. Tal hora o ventinho chegou. Nós já estamos em abril, então o inverno vai ser assim assado. Lá em casa o quintal é todo de concreto, mas vovó queria criar galinha no quintal. Reproduzir o quê? O costume do campo, de ter bicho solto no terreiro de casa. O modo de vida que era do campo era só do campo. O modo de vida que era da cidade era só da cidade. Após a revolução técnico-científica informacional, você não consegue mais enxergar pela estética, como há 50 anos atrás você fazia, quem é do campo e quem é da cidade. Porque quem é do campo consome o mesmo produto que você na cidade consome. Fala do mesmo jeito. Já não tem esse apego a alguns fenômenos naturais. Lógico que não é 100%, né, meu povo? Mas você já anda no centro de Cajazeiras e não dá para dizer que fulano é do sítio, ciclano é da zona urbana. Por quê? Porque houve da década de 70 para cá, moçada, uma migração do modo de vida urbano para o campo. 30 anos atrás, quando eu ia para o sítio dos meus tios, a paisagem era a casinha de taipa, um curralzinho do lado, as mulherzinhas na calçada desbuiando feijão, fuxicando, uns primos mais velhos na garupinha do jumento, andando para um lado e para o outro, o homem que passava num jumentinho entregando leite. Hoje você vai no sítio, a casa de taipa está lá, tem uma parabólica em cima. A mulher não está mais desbuiando feijão, está mexendo no WhatsApp. Os primos não estão mais em cima da garupinha do jumento, estão andando de um lado para o outro. O que é que eu estou querendo dizer? Que da década de 70 para cá, essa inversão, entre aspas, de valores, contaminou o campo, vamos dizer assim. Portanto, a relação do campo com a cidade, que antes colocava o campo como mais importante, se transformou. A relação campo-cidade hoje é a seguinte: se a cidade não manda nas tecnologias e os demais insumos, o campo não consegue produzir. Então, o campo precisa, é dependente da cidade. Beleza? Quer perguntar, amor? Pergunte, homem. Professor, é na década de 70, aí, moçada, a questão da prova aqui, é na década de 70 que acontece a tal da Revolução Verde, não é? É. Pessoal de casa, qualquer coisa vai escrevendo aí, tá? Professor, é na década de 70 que acontece a Revolução Verde, não é? É, moçada, questão da prova. Revolução Verde, simples demais. Revolução no sentido de mudança, verde fazendo referência a quem? A meio ambiente, a zona rural, as áreas verdes preservadas ou não, a ecologia. Revolução Verde nada mais é, ou foi, do que a introdução de tecnologias à produção agrícola. Beleza? Revolução Verde. Introdução de tecnologias na produção da zona rural, do campo. Os livros geralmente apresentam isso aqui, Revolução Verde acontece em 3 etapas.
Na década de 50, ela é uma coisa. Na década de 60, ela é outra. E na década de 70, ela é outra. Qual é a tecnologia que vai chegar no campo e alavancar a produção a partir da década de 50? É a chegada de máquinas. Os tratores, as primeiras semeadoras, as primeiras colhedeiras. Equipamento pesado de verdade começa a chegar na zona rural no Brasil a partir da década de 50. Com máquina pesada eu produzo mais? Produzo mais. Então eu estou revolucionando a produção agrícola. Com esse incremento de tecnologias aqui, eu vou potencializar a produção. Na década de 60, você tem a utilização dos primeiros fertilizantes e dos primeiros agrotóxicos. Já vou deixar o bizu aqui, ó. Se cai na redação algo relacionado à zona rural, produção agrícola, você vai ter que falar de agrotóxico. Só que você não vai escrever essa palavra aqui, né? Você vai escrever o que lá? Defensivos agrícolas. Agrotóxico, moçada, dá a ideia de quê? De veneno, né? E o defensivo agrícola? É uma tecnologia que serve para defender aquela produção, aquela plantação. Mas não é veneno, professor? É. Mas uma coisa é tu chamar de veneno, outra coisa... Beleza? Você deve estar acompanhando que de 2019 para cá, o Brasil liberou centenas de agrotóxicos que a gente não costumava utilizar. Aí, de novo, lá no Congresso Nacional, nós temos a bancada ruralista. Quem são os deputados e senadores que compõem a bancada ruralista? É a galera envolvida no agronegócio. Produzir para exportar. Essa galera quer produzir com esterco de vaca, com farinha de osso. Essa galera quer produzir utilizando materiais orgânicos. A negada quer enfiar fertilizante e agrotóxico, que é para acelerar o processo. É para produzir em larga escala. É para exportar e ganhar cada vez mais. Beleza? Então, na década de 50, é chegado os primeiros maquinários no campo. Na década de 60, se populariza os fertilizantes químicos, os agrotóxicos. E na década de 70, nós temos aqui, ó, o avanço dos alimentos e das sementes transgênicas, que são aquelas sementes modificadas em laboratório. Todo o alimento que a gente come hoje, pipoquinhas AL. Você tem lá nas AL, ó, um triângulozinho amarelo com um T, indicando que aquilo ali é um alimento transgênico. Que aquela semente foi geneticamente adaptada àquele solo, àquele clima, àquelas condições. Os transgênicos vão se popularizar e chegar de fato no campo a partir da década de 70. Do mesmo jeito, aquelas técnicas de melhoramento genético. Beleza? Melhoramento genético. Tanto na agricultura como na pecuária, né? Aqui você tem, ó, seleção de espécies. E aqui você tem um tal de cruzamento planejado. Dia desse eu li, cara, no jornal, que o Wesley Safadão tem uns cavalos, né? O bicho gosta de vaquejada, não sei o quê.
E ele tem um cavalo lá que o esperma do cavalo vale R$ 100.000. É. Tem noção? 100.000 conto, um esperma no cavalo? Que estranho, né? O cara, para produzir, deve ser uma raça muito... O desempenho da raça, né, para vaquejada deve ser muito top. O que você tem ali é um cruzamento planejado, ó. Ali você está selecionando um alto padrão da raça, está tirando artificialmente o esperma do bicho, deve fazer um lance in vitro, né? Uma inseminação em laboratório para depois colocar lá no óvulo da égua, que também deve ser de uma raça também muito top. Um processo que é extremamente caro, mas que vai produzir ali, não sei se uma espécie, se chama assim na biologia, vai produzir ali um exemplar de altíssima qualidade, né? Tanto você tem aquelas espécies, ó, que são selecionadas para serem cultivadas naquele lugar, como também pensando na pecuária bovina, você tem esse cruzamento planejado. Então, tudo isso aqui junto, moçada, da década de 50 até a década de 70, tudo isso aqui, aí é a expressão que aparece na prova, ó, compõe um processo de modernização da produção agrícola. Falou de Revolução Verde. O gabarito vai ser alguma coisa muito próxima a isso. Beleza? A bicha já chega tirando foto, ó. Modernização da produção agrícola. Ou seja, a tecnologia chega, potencializa a produção e, na teoria, para que essa tecnologia teria que chegar no campo? Para produzir mais e acabar com a fome. Acabar, de fato, com um grande problema. Isso existe desde a década de 50. A cada ano que passa é mais tecnologia. A fome acabou? Aí, ó, a nossa provinha vai questionar o seguinte: se os pontos positivos são, de fato, a maior produção no campo, o que é que a gente pode apontar como ponto negativo dessa tal de Revolução Verde? Olha como é lindo, ó. A máquina chegando no campo, moçada, toma o lugar do homem. Como é que é o nome desse fenômeno? Quando a máquina substitui o homem. Tem uma expressãozinha. É o tal do desemprego estrutural. Tecnologia superou o trabalho humano. Desemprego estrutural. Fertilizantes e agrotóxicos em excesso. Aí a gente pode falar de impactos ambientais? Com certeza. O colega está falando ali da contaminação do solo, da água, do ar. Ei, e esses transgênicos e esse melhoramento genético está acessível a todo mundo? Então, a elite que vai ter acesso vai produzir mercadoria com altos custos. Todo mundo vai conseguir comprar, o mercado interno fica abastecido com esse produto, é tudo voltado à exportação. Geralmente, a prova aborda década de 70, Revolução Verde. A questão vai discutir, debater alguma coisa em torno disso aqui. É o gabarito. Mas pensando em uma ação, moçada, aí vamos pensar no seguinte, ó. 2024, aniversário de 40 anos do maior movimento social do mundo, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 40 anos do MST. O tema é o mais cobrado em geografia do Enem.
Tu acha que a prova vai deixar em branco isso? Vai passar em branco isso? Vai cair alguma coisa relacionada a campo, a espaço rural, a produção, a movimento social, a MST. Então, você pode apontar de alguma maneira no seu texto a Revolução Verde, através dos pontos positivos, mas pensando nos pontos negativos também. Eu, como professor de ciências humanas, eu tenho que dar essa ferramenta aqui para você, né? A negada mais conservadora diz assim, ó, o professor de humanas só quer problematizar as coisas, né? Achar problema onde não tem. Mas aí, se não for para fazer isso, tá servindo de que aula, né? Beleza? Tá dando para entender? De boa? Molezinha isso aqui, né? Como? O transgênico tem uma técnica específica que tu vai fazer assim, ó. Milho só se produzia, só um exemplo, milho só se produzia no Nordeste. Por quê? Por causa do solo e por causa do clima. Ocupamos todo o Nordeste com milho. Precisamos produzir mais milho. Vamos para o Centro-Oeste. Chegamos lá, o clima é diferente. O solo é diferente. Vamos pegar 100 sementes de milho e plantar. Dessas 100, só 5 vão vingar. Vamos pegar essas 5, levar para o laboratório e ver quais são as características dela? E ver o que é que a gente pode pegar dela e inserir em outra semente? Aí vamos reproduzir essas características em mais 100. Aí vamos plantar 100. Dessas, 50 brotaram. Vamos pegar essas 50 e vamos ver o que é que elas têm? É um processo meio que artificial, de você pegar a característica de uma coisa natural e reproduzir em outra. É você modificar geneticamente. O melhoramento genético, aí é um lance meio mecânico. É você ver que, ó, eu posso pegar uma raça de um bicho e cruzar com outra. Eu posso pegar uma semente, posso pegar um feijão mulatinho e cruzar com outro feijão de corda, por exemplo. Certo? Eu posso botar os dois na mesma covinha lá para plantar. E o cruzamento planejado é você pensar especificamente em alguma função. Eu quero que um cavalo corra. Eu vou pegar o esperma lá do cavalo do Safadão e a égua não sei de quem. Eu quero que ele tenha resistência para poder correr o dia. Aí vai. É planejar o cruzamento daquelas espécies que já têm aquela característica. O transgênico, eu vou observar como é que ele se desenvolve. Aqui eu já sei como é que a semente, o animal já se desenvolve. Aqui eu misturo, aqui eu melhoro. Certo? É melhoramento genético porque você vai melhorar nas próximas gerações. Só que aqui você faz em laboratório, aqui você tem um processo um pouco mais... Fechou? Tá? Vamos para frente. Professor, essa Revolução Verde, ela criou novas áreas de produção no Brasil. Antes a gente tinha uma cultura específica para cada área. Por exemplo, o Sudeste, historicamente, ele é ocupado por qual atividade agrícola? Pode responder, tá? O Sudeste, historicamente, é ocupado por qual atividade agrícola? Cultivo do café. Mais recentemente, a cana. O Sudeste é o maior exportador do Brasil de laranja. Beleza? Se você pensar no Nordeste, cana-de-açúcar, pecuária bovina. Se você pensar no Sul, arroz, trigo, a fruticultura. Se você pensar no Norte e no Centro-Oeste, você já tem um processo um pouco mais recente de ocupação. E, consequentemente, alguma coisa específica para aquelas áreas. Ó, dentro da Revolução Verde, a gente tem a tal das novas fronteiras
agrícolas. Também estamos esperando aqui na prova. O que é que são novas fronteiras agrícolas? São novas áreas de produção. São áreas que estão sendo ocupadas da década de 70 para cá. São áreas que eram abandonadas no passado porque não apresentavam potencial para aquela atividade. Mas aí que surge, né, desenvolve-se essa revolução verde, essas áreas vão ser ocupadas com produção agrícola. Estamos esperando na nossa provinha uma questão sobre Matopiba ou Mapitoba. Já ouvimos falar, não já? Matopiba? Não? Estamos esperando na nossa provinha uma questão sobre Cealba. Se você nunca ouviu falar disso aqui, preste atenção agora. Novas fronteiras agrícolas são áreas que até o passado recente, década de 70 para trás, não eram ocupadas nem pela agricultura e nem pela pecuária. Eram áreas abandonadas porque elas não apresentavam potencial para a agricultura e para a pecuária. Com a Revolução Verde, com a chegada de tecnologia, a gente começa a superar os empecilhos que antes eram naturais. O solo dessas áreas, sem tecnologia, ele não pode ser aproveitado. O clima dessas áreas, sem tecnologia, também não favorece algumas atividades. Com a Revolução Verde, essas duas áreas aqui no Brasil se tornaram hoje de grande importância, porque produzem hoje Piba ou Mapitoba é uma regiãozinha, uma junção de um pedacinho do Maranhão, um pedacinho do Tocantins, um pedacinho do Piauí e um pedacinho da Bahia. Beleza? Cealba é uma região que pega um pedacinho de Sergipe, um pedacinho de Alagoas e um pedacinho da Bahia. Eita. Vamos pensar aqui no Nordeste, ó, faz de conta. Faz de conta, né? Bem aqui você tem um Maranhão. Bem aqui você tem um Piauí, o Ceará lindo. Aqui você tem o Rio Grande do Norte. Aqui você tem a Paraíba velha de guerra. Aqui você tem o Pernambuco. Aqui você tem a Bahia. Aqui você tem Alagoas. Esse menorzinho é Sergipe. Vamos nós. E aqui, que não é Nordeste, você tem Tocantins. Quando a gente fala de Matopiba, nós estamos falando dessa areazinha aqui, ó. Uma areazinha que abrange esses estados aqui, e que desde a década de 70 vem sendo ocupada com vastas plantações de milho, vastas plantações de algodão e pela soja. Cealba. Você tem uma areazinha que pega aqui, ó, os 3 estados e que desde a década de 70 ela vem sendo ocupada pela pecuária bovina voltada à produção de leite e pelo cultivo da soja. Beleza? Essas duas áreas no mapa pintadas de azul
São novas fronteiras agrícolas. Matopiba, moçada, já está aparecendo nas provas aí desde 2015. Chegou nos materiais didáticos, de verdade, no livro, em 2015. Então, eu já resolvi prova de vestibular falando. CEALBA ainda não. CEALBA 2018, 2019. Começaram a falar, nem no livro chegou ainda. Como é que é o bizu? Matopiba é uma nova fronteira, CEALBA é uma novíssima fronteira. Dos anos 70 para trás, você conseguia plantar milho, algodão e soja? Não. Você produzia leite como produz e soja como você produz hoje aqui? Não. E o que foi que aconteceu? Que dos anos 70 para cá, essa produção ganhou destaque. Houve um processo de modernização. O governo incentivou os grandes produtores, principalmente de grãos, a se instalarem nessas áreas para poder ocupar as terras e gerar emprego. Em troca de quê, professor? Em troca de incentivos fiscais. O governo brasileiro disse assim, ó, negada, venham cultivar nessas áreas que são desertos, que nós vamos vender terra barata, nós vamos fornecer grandes projetos para chegar água na sua propriedade, você não vai pagar alguns tributos que você deveria pagar, e a mão de obra é bem baratinha, mano. É Nordeste. Desemprego é bem alto. Trabalhador vai aceitar trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Aqui a gente tem uma fraca sindicalização. Então você pode explorar a mão de obra. Aqui os órgãos ligados ao governo para fiscalizar os impactos ambientais vão fechar os olhos para o que você pode gerar de impacto. Aí devagarzinho na década de 70 vão chegando grandes fazendeiros aqui, ó. Aumenta na década de 80, 90. No começo dos anos 2000, a maior produção de soja do Brasil sai dessa região aqui. Beleza? A soja é cultivada aonde no Brasil? 1905 chegou a primeira semente de soja. Um navio chinês atracou lá no Rio Grande do Sul, se desenvolveu lá no sul do Brasil por causa do clima, o cultivo da soja. Aí ele vai se espalhando. Década de 10, 20, 30, meu amigo, quando chega em 50, 60 e 70, a soja já ocupou o sul, o sudeste, chegou no nordeste e está caminhando para o centro-oeste. Como aqui você já tem um estado do norte e aqui já é centro-oeste, isso aqui já está ocupado pela soja. Ela está chegando aqui agora. Por que é que é uma nova fronteira? Porque até a década de 70 você produzia soja até aqui, ó. Não ultrapassava essa fronteira, porque o clima não deixava, o solo não deixava. Aí vem a modernização, aí ultrapassa essa fronteira. O que antes tu produzia no sul, no sudeste, no centro-oeste, por causa da condição natural, a tecnologia ajuda tu a ultrapassar. Aí tu vai ocupar essa área e depois essa. Beleza? Então é para mim lembrar lá na hora da prova, ó, que essa região aqui, principalmente, chamada de Matopiba ou Mapitoba, é a mesma coisa, reúne um conjunto de 330 municípios, dos quais a principal atividade econômica é a produção de milho, algodão e principalmente soja. Beleza? Aqui você tem mais ou menos 300 mil propriedades. Tem 300 mil fazendas produzindo só isso. Ocupando uma área aproximada de 70 milhões de hectares de terra. Quem? Sim, também. Todo tipo de incremento tecnológico, certo? É porque aqui existe um contexto, né? Mais ou menos. Eu não sei a data que começa de fato esse processo ele se expandir e a gente utilizar para produzir mais alimento, mas o contexto aqui é o seguinte, ó, Guerra Fria. No caso do Brasil, na Guerra Fria, ele está alinhado com quem? Com países socialistas? É ditadura militar, né? A ditadura é financiada por governo de direita.
sob justificativo de não entregar o governo para a negada da esquerda, né? Então, o que é que a galera quer aqui, ó? Década de 50, 60 e 70. Vamos resolver os problemas que a gente tem, dando terra, comida e condição para o pobre produzir e se alimentar, ou então a gente vai estar fornecendo um terreno fértil para o socialismo se instalar. Em 59, bem aqui em cima, tem uma revoluçãozinha que vai colocar o Fidel Castro no poder, né? No final da década, no comecinho da década de 60, quem é o governo do Brasil? João Goulart, que é metido aqui, reformista, né? É assim com a China, é assim com Cuba. Então, você tem uma série de reformas que estão aparentando o país melhorar as condições sociais de quem está no campo. Aí os governos de direita que vão entrar depois, para tentar dar uma abafada nessas movimentações sociais, vão pedir suporte europeu e norte-americano para financiar isso aqui. População mais pobre está no campo, população que está com fome está no campo, população que está fazendo, enchendo o saco no movimento social está no campo, vamos levar para ele a condição de produzir mais alimento e não dar a possibilidade da gente passar por uma... Certo? O contexto aqui é de Guerra Fria, o contexto aqui é do capitalismo avançar e não deixar o socialismo ganhar espaço, é desenvolver a tecnologia dentro daquela lógica da corrida armamentista, tecnológica, científica. Não sei se esse produto específico aí, esse produto tecnológico específico, se desenvolve aqui. Mas, de uma forma geral, Revolução Verde, toda tecnologia que vai ajudar a aumentar a produção no campo. Beleza? Aí acredito que entra tudo. Tudo você tem de biologia, de genética, de... Professor, me diga uma coisa. A área aí é muito grande. 330 municípios, 300 mil fazendas, 70 milhões de hectares. É uma área muito grande. Não tem conflito aí, não. A parte boa eu já estou vendo. Está produzindo soja. Essa soja é exportada. Funcionar essa atividade no Nordeste é legal, é interessante. Mas será que a gente não tem impactos aí, não? Nessa área? Aí vamos lá, moçada, ó. Essas grandes fazendas, muitas delas vão invadir, vamos dizer assim, aquelas áreas destinadas à comunidade indígena. Como é o nome daquela areazinha que o governo vai lá e faz um zoneamento e reconhece aquela área como de comunidade indígena? Hã? Foi o tema da redação da URCA no vestibular passado. A demarcação de terras indígenas. Vocês devem estar assistindo aí que o Congresso quer aprovar uma nova lei para demarcar a terra de índio no Brasil, né? A lei diz assim, ó, se a terra não estava ocupada até 1986, você, comunidade indígena, não tem direito a ela. Certo? 86, moçada, a gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar. A ditadura militar perseguiu, inclusive, comunidades inteiras no campo, né? A gente teve massacre de comunidades indígenas inteiras pelos militares. Então, muitas comunidades se dispersaram de 64 até 85. Quando acaba a ditadura, muitas dessas comunidades voltam ao seu local de origem e ocupam aquela área tradicional de 86 para frente. Aí tem uma lei que quer fazer uma redemarcação. No Ceará tem um município chamado Caucaia, que lá tem uma área demarcada para uma comunidade indígena. E o terreno lá ele vai ser zoneado de novo. Provavelmente ele vai perder terras e você vai ter uma propriedade menor destinada aos indígenas. Isso vai acontecer aqui na Paraíba, vai acontecer na Bahia, em todo canto. Porque existe interesse de alguém naquelas terras, né? Enfim, depois a gente vai debater isso aí. Aqui, então, nós temos áreas que estão em conflito com essa galera da soja, ó.
demarcações. Aqui você tem comunidades quilombolas que ocupam historicamente essas áreas. Aqui você tem unidades de conservação, áreas de proteção ambiental. Você tem fazendas inteiras que, ou tem parte de suas terras invadindo território destinado ao indígena, invadindo território ocupado há centenas de anos por comunidades quilombolas, áreas que são preservadas por leis ambientais, e você tem aqui, talvez o maior problema, mais de 1.000 assentamentos instalados na região. Esses assentamentos estão ligados ao movimento dos trabalhadores sem terra. O Arthur aqui está dizendo que já foi lá. Eu já fui lá no Bico do Papagaio, lá em Tocantins, Arthur. É o local que tem mais conflito agrário no Brasil. Lá você vê os índios, de fato, fazendo barricada nas rodovias para não deixar a gente entrar na área. Botando fogo em pneus, os cabos armados e tudo. Carolina, lá no Maranhão também, do mesmo jeito. Professor, essas fazendas estão aqui por quê mesmo? Porque é Nordeste, a terra não foi ocupada, então essas terras são baratas. Porque é Nordeste, a mão de obra, ela é também abundante e barata. Beleza? É uma regiãozinha do Nordeste que já está bem pertinho de floresta amazônica. Então, você tem uma disponibilidade hídrica e, principalmente, você tem incentivos fiscais. Os governos municipais, estaduais e federais dando um agrado às grandes fazendas para se instalarem lá. Fala galerinha, se você chegou aqui no nosso canal é porque você está querendo ficar informado, você está querendo aprender mais sobre as ciências, sobre os conteúdos que caem nos vestibulares. Então você vai assistir um vídeo agora muito massa sobre algo muito importante para a sua prova. É isso mesmo. Então fica aí, assiste o nosso vídeo até o final e já já a gente tá junto de novo.